essa casa foi abençoada, né? Aos poucos está se levantando as suas paredes, já estão pessoas trabalhadoras apóstolos, cada um na sua grandiosidade de servir, cada um no seu coração, né? Doando o seu amor ao seu próximo. É a lei de Deus, né? A lei do amor, amém. Aquela lei que Ele mandou Jesus Cristo à terra para nos ensinar há mais de 2022 anos. Estamos aqui ainda sendo arrastados, né? Por nossa pequenez, ainda pelos nossos delírios, mas graças a Deus pelas nossas evoluções também, né? Um dia nós estávamos estudando, hoje nós estamos provando e ajudando os que estão estudando, né? E é uma troca, assim, uma troca gradativa. E Deus vai nos abençoando com essa condição de troca. Então hoje a palestra, né? Até não falo que seja uma palestra, né? Eu ainda sou uma mera estudiosa, eu até falo, eu trago as minhas bases, até brinco, trago sempre os meus livros com anotações sobre o assunto, porque ainda, né? Ainda eu estou aprendendo. Ainda estou também nessa escala, né, do progresso de palestrante. Estamos todos, não é só os palestrantes, não, todos estamos na aprendizagem. Todos, né, Jotinha? Então, quando o Jotinha me fez o convite, né, graças a Deus, de antemão, eu já estava esperando, viu, Jotinha? Como eu te disse, eu mentalizei o Jotinha o dia todo, e quando foi, né, no outro dia, ele falou comigo, Leila, você poderia ir a casa, o maior prazer de estar. É o maior prazer de ser. É o que o Mestre amado Jesus fez por tudo na terra. Ele serviu, em nenhum momento ele julgou, nem condenou. Ele serviu e amou. E bateram na sua face, ele deu outra face o tempo todo. Porque essa lei, a lei do amor que ele veio nos ensinar é essa, né? Se bater na sua face, veio outra face. Então essa lei que nós precisamos aprender para progredirmos, para avançarmos, para mundos melhores. Hoje nos encontramos aqui no mundo de provas e expiações, né? Mas vamos ver agora, né, sobre a progressão dos mundos. Esse é o tema que eu trouxe hoje para vocês, inspirado pela espiritualidade amiga. A princípio eu quero falar do livro dos Espíritos, né? Aquele ao qual, né, nós primeiro tivemos a primeira revelação, que foi a de Moisés. Moisés veio ainda porque nós, né, naquela época, vamos dizer assim, muitos de nós já estávamos, né, vivendo a época de Moisés, ainda na nossa pequenez, ainda na nossa, ainda nos termos rudimentares, né, ainda as coisas estavam muito arcaicas, mas nós já estávamos pisando a terra para evoluirmos. E a lei de Moisés era o quê? A lei do olho por olho e dente por dente, uma lei mais severa, uma lei mais rigorosa. Mas por quê? Não éramos aí, nós estávamos preparados para outro tipo de convivência. Então nós precisávamos provar essa lei, né? Olho por olho, dente por dente. Mas ainda era uma lei muito agressiva, né? Tinha ali, Deus deixou para Moisés os 10 mandamentos, né? Escritos ali naquela rocha. Então Moisés veio o quê? Aplicá-la, né? Aplicar aqueles que estavam ali, reencarnados naquela ocasião, para aprender, para sair um pouco do seu estado, né? Que nós viemos de mundos primitivos, para depurarmos mais um pouco. Então essa lei veio para o quê? Para nos mudar, para obedecer. Aí depois nós tivemos a segunda revelação, Jesus Cristo. Deus pediu ao seu Filho unigênito para descer à terra. Vá, meu filho. Eu não vou mais falar, né, com os meus filhos lá na terra por uma escrita ali colocada ali para eles. Eu quero que você desça e fale da nossa lei de amor. E Jesus Cristo prontamente desceu, corporificou-se, né? Passou também, né, pelas as turbulências desse planeta Terra, até chegar-se à sua fase adulta, onde começou a reunir os seus discípulos,
É aqueles que lá no plano reencarnatório, no plano espiritual, já tinham como missão acompanhar o Mestre Jesus. Já estava tudo orquestrado, porque o mundo espiritual ele é perfeito. Nós somos um mundo perfeito. Os discípulos já estavam apostos, né? Apenas esperando o chamado, venham, né? Aí ele fala assim, nossa, que sorte que eu fui convocado. Não foi sorte, foi mérito, né, meus irmãos? Mérito. Então, nada é por acaso. E Jesus Cristo veio, trouxe essa lei de amor, reunia-se com aqueles que o acompanhavam e falava sobre o amor de Deus. Ele unificou a lei de Moisés, né? Ele disse, hoje você ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Resume-se as 10 leis que Moisés, naquela época, né? Que Deus deixou a Moisés para passar para os homens. Mas amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, resume tudo realmente, né? É realmente ter Deus como nosso Criador, o nosso Pai Supremo, e amar o nosso irmão, né, que Ele nos fez a imagem e sua semelhança. Amar Ele, né, não só os nossos irmãos consanguíneos, mas o nosso irmão espiritual, respeitando a sua condição ainda de adiantamento. Cada um está no nível de adiantamento. Se colocar no lugar dele. Eu gostaria que fizesse comigo o que estão fazendo com o meu próximo, senão já está a resposta. Então é amar o meu irmão, né? Como diz, se a situação do meu irmão não está me comovendo, então o problema acho que está comigo. Vamos fazer uma autoanálise, vamos fazer uma reforma íntima, vamos olhar para dentro de nós, vamos avaliar, né? E quando a gente é amparado pelo Evangelho, né? Aí vem a terceira revelação, que é o Consolador. Jesus disse, né? Eu estou indo, mas o Consolador virá. O Consolador é essa terceira revelação da doutrina espírita, que realmente vem nos consolar. Vem nos dizer assim, por que tantas respostas que nós buscamos, tantas perguntas que nós fizemos, né? E não tínhamos as respostas. Por quê? Mas por quê? Porque o meu irmão está nesta condição saudável e eu não estou. Por que o meu irmão tem mais condições hoje material e eu trabalho, luto e não consigo chegar nesta condição? Aí o Consolador nos revela, né? Porque nós estamos em aperfeiçoamento, estamos aprendendo. E a passos, né? Dependendo de cada um, a passos mais largos, outros a passos mais curtos, e outros até não aprendendo, cruzam os braços e diz, estou esperando alguma coisa acontecer. Porque Deus é tanta misericórdia, tanto amor, que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos ama tanto, que Ele falou, filho, vá, e você ainda tem o seu livre-arbítrio para você escolher o seu caminho. Mas a nossa consciência, o nosso freio desse livre-arbítrio, e a nossa essência, que foi a criação de Deus, está enraizada dentro de nós, né? A sua centelha divina está dentro de cada um da sua criação. Por isso que o bem, né? Hoje o mal que habita a terra é na realidade o bem que está doente. Estamos todos em tratamento deste mal que ainda se apodera da terra, que ainda existe em nós. Vai falar que não existe, existe. Se ainda estamos aqui, o mal existe em nós. Se uma pessoa pisa no seu pé, qual é a primeira reação? É beijá-la? Alguns já estão conseguindo, né? Mas estamos aprendendo. Né, meus irmãos? Então, essa progressão dos mundos, né? Quando fala em progresso, na realidade, são progressos espirituais e progressos dos mundos também. À medida que os espíritos progridem, os mundos também progridem. O planeta Terra é uma prova viva, né? Está num processo de transformação. Os espíritos, né, vêm para nos tirar o véu,
de toda essa dúvida e dizer: vocês estão em progresso. Aqueles que não acreditam ainda vão ver, né? Porque as verdades estão sendo reveladas. A ciência está aí para comprovar que já temos planetas, né? Antigamente os primitivos não sabiam nem que existia, não sabiam nem que a Terra era redonda, né? Algumas pessoas ainda acreditam que a Terra é quadrada. Vamos respeitar, assim como o celular é quadrado, né? Mas a ciência veio para demonstrar que nós estamos no universo da casa do Pai, esse universo, né, esplêndido, grandioso, infinito, né? Então, meus irmãos, é assim que a gente vai aprendendo, expandindo a nossa consciência, para que essas revelações elas sejam elucidadas dentro de nós, aceitas, e nós comecemos também a nos modificar. Eu quero um lugar melhor, eu estou cansada desse planeta Terra. Acho que a maioria, eu acredito que a maioria de nós, né? A gente vai ser tanta luta, tanta prova, e quanto mais você olha a luta, é prova, sim, porque é um planeta de provas e expiações. Mas o que nós vamos fazer para sair dessa condição? É trabalhar. Trabalhar para quê? Para o bem, para o amor. Assim como essa casa hoje, né? Está aberta aqui para os irmãos. Os trabalhadores estão prontos para acolher a todos que estão vindo. A nossa irmã ali que estava, né? Sofrendo, né? Às vezes o irmão veio acompanhando ela, porque ele sabia que ela havia vindo para um lugar acolhedor. Vou te acompanhar. Diz que para cada encarnado há pelo menos uns 7 desencarnados de volta. Imagina como o planeta Terra está populoso, hein, meus irmãos? Não é verdade? Então imagina a nossa responsabilidade de estarmos pensando no bem, no próximo. Imagina essas companhias que estão com nós, a gente pensa no bem, né? Nós somos espelho, né? Então eles vão nos acompanhando. Aqueles que não sentirem, né, que está no seu momento, eles vão se desviar de nós. Mas com quantos irmãos desencarnados nós conseguimos ajudá-los com as nossas vibrações de amor, com o nosso evangelho do lar, com a nossa casa, né, preparada para acolhermos aqui, com a nossa sincronia. Então nós precisamos despertar essa consciência do bem. É esse bem que a gente precisa viver. Porque nós estamos acompanhados o tempo todo. E principalmente pelo Pai, o nosso Criador, que tudo vê, tudo sabe. Acha que Ele vai nos dar uma condição de ir para um outro mundo melhor, se o nosso eu não está preparado, a nossa essência não está preparada? Ele não vai levar nós para esse caminho. Porque nós temos que fazer por merecer. Ele nos faz experimentar tanto este amor, que o exemplo é a condição do nosso filho que nós temos na Terra. A condição de pai e de mãe. A gente, né, tem aquele filho, né, é permitido pelo pai um empréstimo. Não vamos achar que filhos são nossos, não. São empréstimos. Tudo nosso, até o nosso corpo. Até a nossa veste corpórea é empréstimo do pai. Então, Deus empresta esses filhos, a gente, né, ainda está no planeta de provas e expiações e toma posse, né? A gente toma posse. Tem medo do bichinho voar, né? É normal. Ainda é a nossa consciência, né, o nosso grau evolutivo. Então, Deus nos faz experimentar esse amor, eu digo como exemplo os nossos filhos, porque a gente direciona, né? A gente mostra o caminho, o melhor caminho. Tem hora que ele vai se desviar, mas você chama ele de volta. Você perdoa ele. Filha, assim, assim, assim. Às vezes ele te magoa, às vezes ele te ofende, às vezes ele vira as costas, mas a gente continua cuidador, né? Incondicional, enraizado dentro de nós, e ainda orando por aquele filho. É a mesma situação do nosso Criador conosco. Ele fica ali atento, ele manda aqueles anjos, né? Manda espíritos amigos para nos auxiliar, porque ele sabe que a caminhada é difícil. Ele manda e fala: vamos lá, vocês já estão adiantados, né? Vamos lá,
para a terra para ajudar os seus irmãos, ainda pequeninos. Então aqui, esses irmãos maravilhosos, que a gente, né, muitos de nós não conseguimos ver, às vezes estão trabalhando, então, né, disciplinados, horário, atendimento. Nós ainda somos muito disciplinados, né? Como isso já dizia Emmanuel. Então, aqui no livro dos Espíritos, meus irmãos, lá na questão 55, eu gosto de trazer a base porque a gente não guarda, eu ainda não consigo guardar tudo na memória, a gente ainda está dando processo até de armazenamento mental, porque mundos melhores, até a nossa capacidade mental é bem maior, bem mais ampla. Então, lá na questão 55, fala da pluralidade dos mundos. Diz o seguinte: a pergunta é, né, quando Allan Kardec, né, foi designado para codificar a doutrina espírita, porque tudo tem que ter uma base, tem que ter um início, né? Então ele foi aquele apontado. Mas além dele tinha outros, porque ele podia falhar com a sua missão, né? Não era só ele, mas vai se apontando os que foram permitidos a essa missão, escolhidos. Quando Allan Kardec começou a codificar a doutrina espírita, né? O livro dos Espíritos foi escrito por quê? Pelos Espíritos que começaram a dar respostas. Ele, muito estudioso, professor, né, da época, então ele era pessoa que tinha razão, ele vivia na razão, ele não vivia na emoção, ele vivia na razão, tem que ser e é. Então ele foi perguntar para aquelas mesas, né, girantes ali, as mesas que se movimentavam, eles foram fazer perguntas objetivas para elas. E uma delas foi sobre a pluralidade dos mundos. Na questão 55 diz, pergunta-se: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os espíritos respondem: sim. O homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar os seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Olha bem a resposta dos espíritos naquela época. Então todos os globos são habitados só. Ai de nós, né, seres humanos da Terra, achando que somos privilegiados desse vasto universo. Então ele responde, aí aqui vem uma observação. Deus povoou os mundos dos seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Olha que coisa linda, né? Então, quando a gente pega aqui o livro dos Espíritos, a gente fala, oxe, a gente é pequenino, né? Esses espíritos que já habitam mundos superiores, vêm para nos revelar. Foi permitida a sua revelação para nós, no momento certo, naquele momento onde nós estávamos preparados para ouvir e entender a sua fé. Imagina se dissesse isso lá na época de Moisés, né? Nós íamos ser apedrejados, talvez queimados, né? Então, esse é o progresso da Terra. Já se progrediu tanto que hoje, falar de espíritos, nós estamos aqui livres para falar de espíritos. Joana d'Arc, né? Joana d'Arc queimou-se viva, porque ela dizia que ouvia, né, Deus falando com ela, os espíritos, amigos falando. Ela foi chamada de bruxa, né? Na época. Ela foi tratada como bruxa. De bruxa, na época da Inquisição, né, gente? Foi Muitos foram queimados, muitos médiuns, né? Porque antes não se tinha a palavra médium, se tinha os bruxos, né? Aqueles que faziam feitiços.
poder da cura era feitiço, né? Então, quer dizer, os doutores da lei podiam ter algum tipo de poder, mas os simples mortais, não. Olhe bem o orgulho e a vaidade, o julgamento, né, meus irmãos? Então, hoje nós somos livres, mas somos livres ao mesmo tempo muito preguiçosos ainda. Eu vou falar da nossa preguiça, que é Manuel mesmo que fala. Preguiçosos, acomodados, temos tudo na mão, não fazemos muita coisa. Fazemos, mas não muita coisa, né? Porque se não é pelo amor, é pela dor. Se a gente não vai no caminho pelo amor, a dor bate a tua porta, porque a gente precisa aprender. E essa dor nos lapida. E essa dor faz com que a gente reflita. Porque no amor, né, quando o amor não é essência ainda, ele é superficial. Mas quando a dor ela bate, aí meu amigo, você próximo na cama, alguns entram em depressão, e aí você faz, né, você que quer despertar essa consciência, você fala assim, por que eu estou vivendo isso? Por que esse estágio está me acomodando neste momento? Nós também temos que fazer as perguntas para você, não de buscar essa resposta no alto, porque o nosso ser humano é nesse momento que a gente perde a soberba, perde o orgulho, se torna mais humilde. Como diz, eu fiz um estudo no sábado, Jotinho, na outra casa que eu frequento, escutando com meus livros, a gente faz um estudo mesmo, aos sábados. E a gente estava falando justamente do orgulho e da humildade. Porque o orgulho é totalmente o contrário da humildade. Então, onde se perde esse orgulho? Quando a dor vem para nos lapidar. É a humildade, né? Quando o amor já se faz presente em nós. A gente não vê como submissão, a gente vê como o quê? Como grandeza espiritual. Assim como Jesus, eu sempre menciono Jesus que é o nosso mestre, a nossa direção, a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa vida. Então, naquele momento, né, até a Leandra sempre está comigo. Então, eu falo muito do amado Mestre Jesus, da sua humildade, né? Que ele esteve na terra, naquela última ceia, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Os discípulos, não, mestre, não precisa fazer isso. Vou fazer, porque ele era grandioso, né? Espírito elevado de mundos celestes. Daqui a pouco eu vou falar desses mundos celestes. Então nós precisamos baixar essa crista, esse orgulho que tem como filho, né? A vaidade, assim, outros, né? Melindres, vai puxando o outro, né? Assim como as qualidades, os defeitos e as qualidades. Quando você tem um defeito no convite, vai puxando os outros, né? Você vai com um caminho meio que desembestado. Agora, quando você também procura a qualidade, uma vai desencadeando a outra, né? Aí você vê o seu próximo, amar ele como você vê, você se coloca no lugar. Então, meus irmãos, Deixa eu só falar, eu lembrei algo que eu pouco, nem é tanto quanto o assunto. A minha mãe esse dia estava muito doente mesmo, né? Não conseguia nem andar. Aí eu fui conversar com ela, aí eu falei assim. Aí ela falou, eu não tinha nem conseguido tomar banho direito e tal, eu sentindo tanta dor, né? Eu falei, mãe, mas por que a senhora me chamou? As meninas iam aqui, né? A gente dava um banho. Aí ela me olhou assim e falou, mas você daria um banho? Porque a minha mãe, assim, ela não é que ela é orgulhosa, mas ela é durona, né, menina? Eu falei, mãe, analisa a situação. A senhora criou a gente até, assim, criou, educou, cuidou, porque foram 5 filhos, assim, praticamente um atrás do outro, né? ainda tem gêmeas, né? Ainda veio gente. A completar a missão. Então, assim, a senhora todo o tempo que eu lembro da minha mãe, ela sempre cuidou a gente com amor. Assim, ela era tipo uma depressão, mas sempre com amor. Sempre estava ali cuidando, né, Leila? Mas mais bonitinha, sabe? Por que não a gente não ia dar um banho assim? Ah, mas será que isso exia? Não, mãe, a gente não pode pensar que o filho não vai dar um banho só porque às vezes a senhora está idosa, tem que sentar. E não, quando for assim, a senhora chama a gente, uma de nós, né? A gente dá um banhozinho na senhora. Isso para mim vai ser um prazer. Eu vou vir aqui na hora que a senhora quiser. Eu falei, então pode mesmo, eu deixei. Na realidade, é a troca, né, meus irmãos? Um dia ela eu falo, a minha mãe tem 5. A partir do primeira tarefa que for feita, primeiro banho que vocês der nela, o esposo já deu, e vocês também, a primeira vez, se quebra aquele orgulho, passa a ser simples.
Mas você Depois vê, se torna muito mais fácil, tanto para ela como para quem está. ela achou que para ela pedir seria assim, um absurdo, né? Igual eu falo muito com a minha filha. Eu sempre criei minha filha muito assim, eu sempre fui muito rigorosa com ela. A Leila fala, né? Mas não é que eu fui rigorosa, é o que eu falo, que se eu não criar com limites, o mundo, as pessoas vão ensinar um limite para ela. E eu não quero que uma pessoa chegue na minha filha e fale, não, você não tem limite. Eu quero que ela saiba até onde vai, até onde pode parar, às vezes voltar. Aí até um dia ela estava muito assim, ela é uma menina assim, ela é um gênio forte, ela é uma pessoa muito boa, mas é um gênio forte. Aí um dia a gente estava falando, eu falei, olha, Bianca, você tem que entender que eu sempre fiz tudo por você. Assim, aí eu falei umas coisas lá pra ela, assim. Aí agora, o que acontece? Quando eu falo alguma coisa, aí eu falo, nossa, Bianca, você pode fazer isso pra mim? Mãe, eu posso, porque sempre você fez por mim, né? Então ela sempre colocou isso na cabeça. E isso que você faz para sua mãe é o exemplo que você está dando para seus filhos. Amanhã pode ser você que esteja no papel da mamãe. E a sua filha. Igual, eu já pensei que a Leila, né? Fosse na minha casa. Eu falo que a gente tem que ter essa humildade também, né? E ensinar principalmente os filhos, né? Dar valor, porque um dia também eles foram cuidados, né? Pela gente. Um dia a gente vai precisar que eles cuidem de nós, né? Voltar a falar para a Leila, senão ela vai passar do tempo dela. E passa rápido, né? O tempo, eu falo, o tempo está muito curto, né, para ser humanos. Então, assim, ainda dentro do livro dos Espíritos, a gente vai lá na questão 791 e 792, que fala das civilizações. Olha que interessante. A pergunta novamente para os Espíritos, né? A civilização se depurará um dia, de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Olha que barato. Tudo ao seu tempo. Oi? Tudo ao seu tempo. Exatamente. E, novamente, uma pergunta, né? Tem-se outra pergunta aqui. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens não estão ainda prontos, nem dispostos a obedecer esse bem. Então, quer dizer, ainda nós não estamos prontos. Cada um tem seu tempo. É passinhos curtos. Exatamente, mas avançando sempre. Avançando sempre. E lá, então, ainda pergunta aqui. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podereis esperar frutos perfeitos de uma civilização imperfeita. Se a gente não exercitar, a gente não aprende. Por isso que tem o exercício. Nós temos que fazer o exercício. Senão não é. Como você vai evoluir? Você não vai aprender da noite para noite. Não é milagre? Você tem que entender os processos. Exato. Lá vem a misericórdia de Deus, né? Nas nossas oportunidades, nos nossos planos reencarnatórios. A gente vai e volta, né? Vai e volta para quê? Para que a gente enraize todos esses aprendizados. Aí quando a gente fala, né? De moradas, né, do universo, a gente está falando de progressão dos mundos. Eu até trouxe esse livro aqui muito gostoso de se ler. Eu sempre apresento ele nas casas espíritas. Chama Infinitas Moradas. Vai falar das moradas, né? Celestiais. Acho que alguns aqui a gente tiver o privilégio de ler esse livro. Psicografia de quem? A psicografia é do Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Agora a psicografia pelo Espírito Inácio Ferreira. Aqui não fala psicografado, mas é o Inácio Ferreira Espírito, tá? Gente, esse livro é maravilhoso. Fala do Vale dos Suicidas, fala do Vale dos... Até Vale de Religiosos tem aqueles fanáticos, né? Que ainda no plano espiritual ainda acham que tem céu e inferno. Então eles se perdem um pouco ali até realmente encontrar o lugar dele, porque nós temos livre-arbítrio também no plano espiritual. E são respeitados, né, esses momentos da sua decisão de onde você quer ir. E aí aquelas pessoas muito religiosas da Terra, muito fanáticas, elas se reúnem também em alguns lugares ali do universo, né? Elas se reúnem até compreender
que na realidade nós temos, né, um mundo espiritual, nós temos que reencarnar. Então tudo a seu tempo, até essa questão reencarnatória, tudo tem o seu tempo. Até da sua mente, né, no plano espiritual, depois de desencarnado, voltar realmente uma realidade, né, real, não reencarnatória. Então, é maravilhoso. Quem puder ler, eu indico. Até que alguém quiser, eu também emprestei para outros casos. E lá no capítulo 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há várias moradas, a gente já vai entrar aqui para finalizar, há várias moradas na casa do meu pai. Quando Jesus esteve à Terra, ele já deixou isso muito bem explícito para nós, né? Na casa do meu pai há várias moradas. O meu reino, o reino de Jesus, não é deste mundo. Então ele já dava ali, né? Porque ele tinha que falar por parábolas ainda. Porque ali na época, né, as pessoas não estavam ainda preparadas para tudo que ainda ia acontecer na terra. Mas ele veio para dizer, né, várias moradas na casa do meu pai, para nos alertar aqueles espíritos que ali estavam. Mas ficavam-se confusos, né? Mas à medida que nós vamos e voltamos, a gente vai despertando, conscientizando, progredindo essa consciência, né? Essa é a nossa evolução. E aqui nas várias moradas do meu pai, no capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, o item 2 já fala assim, ó, a casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, cada um está onde precisa estar, de acordo com o seu adiantamento. E quem que vai fazer com que a gente chegue até lá? Quem é? São os espíritos. Nós mesmos, espíritos encarnados. Que ainda, né, estamos na necessidade de ir e voltar. E quanto mais rápido nós, né, despertarmos para esse bem, para esse progresso moral, para essa reforma íntima, mais rápido a gente vai conseguir, né, ter a oportunidade de habitar esses mundos, né, maravilhosos que Deus vai nos permitir. Então nós viemos, aí então vamos adentrar o capítulo. Nós viemos o quê? Nós viemos de mundos primitivos. Deus fez todo o teu filho, né, imperfeito. Então ele colocou cada um no mundo primitivo, quando criou-se ali, para começar a aprender. O que dizia esses mundos, né, inferiores ou primitivos? São os destinados às primeiras encarnações, a forma humana sem nenhuma beleza, inteligências e modos rudimentares, quer dizer, tanto a inteligência como os modos ainda eram bem rudimentares, carentes de indústria, de invenções, passam a vida em busca de alimento. Então são o quê? As almas imperfeitas que habitam esses mundos primitivos. E quando fala nesses mundos, quando fala nesses mundos, a gente volta lá na origem da Terra, na Terra primitiva, né? A evolução. A Terra já foi um mundo primitivo. Exato. É isso, Jotinho. E vai evoluindo. Exatamente. Ele passou de mundos primitivos, até hoje nós achamos evidências desse mundo na Terra, né? Quem tem as evidências? Os homens das cavernas, os dinossauros, eu acredito que fez parte daquele mundo Com primitivo. certeza. E os historiadores, né? Aquelas pessoas que trabalham, né, nessas escavações aí, os arqueólogos, né? Então eles vão o quê? Esmiuçando o que nós fomos no passado. Né? Redescobrindo, né? Exatamente. A nossa origem, né? O nosso começo. E aí, meus irmãos, depois de estarmos preparados, porque Deus sabe, né? Deus conhece a nossa essência, o nosso coração, nós fomos enviados para os mundos mais adiantados. Provas e expiações. Então nós viemos para esse mundinho de provas e expiações para justamente a gente começar a trabalhar para o nosso adiantamento. Porque lá naquele mundo primitivo, a gente o quê? A lei da sobrevivência. Né? Ali é a lei do mais forte. Não existe a lei do amor,
a lei da benevolência, a lei do mais bonito, né? Eu sou mais bonitinha, eu posso passar na frente, não. Né? A lei da força, né? Sobreviver, né? O negócio é igual tipo os animais, né? Na natureza, a lei da selva, da sobrevivência. Então nós viemos para mundos de provas e expiações. E aqui estamos até hoje. Imagina quantas idas e vindas nós já realizamos, né? Do desencarne, do plano espiritual, do processo reencarnatório, voltamos. E estamos rastejando. Mas estamos na última chamada, que estamos passando para uma outra etapa. A Terra vai passar por outro período, ela vai transformar. E nós já transformamos. E nós estamos preparados para esse novo mundo? Nós estamos preparados para reencarnar de volta aqui na Terra? Ou nós vamos para outros mundos, né, que a gente ainda está com deficiência, né? Exilados, né? Porque o mundo de provas e expiações, ou nós podemos ser, alguns já estão sendo até exilados, né? A espiritualidade já nos traz, que estão sendo exilados. Eu estou vendo aqui. Pode achar. Nós mais 4 minutos. Alguns espíritos, né, que não aprenderam a lei do amor, já estão sendo exilados para mundos primitivos. Imagina, já com o grau de consciência que estão, aproveitaram dessa terra, né, que é maravilhosa, que a terra é maravilhosa, né, dos benefícios que aqui foram dados, e voltaram para planetas primitivos, onde ali o negócio é a força. Imagina ter que só sobreviver na realidade, não evoluir, né? Evoluir de um jeito, né? A consciência. Mas no materialismo não evolui, no processo material. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa questão hoje, reencarnatória. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos olhar para nós, vamos fazer a reforma íntima todo dia. Hoje eu sou melhor que ontem. Né? Vamos olhar para dentro de nós e perguntar. Vamos olhar para o nosso próximo e tentar ajudá-lo também. Isso é caridade, né? Que faz parte da nossa humildade, não do nosso orgulho, né? Eu quero ir lá para o planeta de regeneração sozinha, já estou pronto. Ixi, já regrediu aí um pouquinho, né? Então, vamos adiantar moralmente falando. Então, meus irmãos, esse planeta de provas e expiações, superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Muitos se sentem como estrangeiros expulsos de mundo melhores. Olha bem, rapidinho, os exilados de capela já estavam habitando mundo melhores, de regeneração. O que aconteceu? Estava atrapalhando o processo do planeta, foram exilados para a Terra. Né? Essas civilizações inteligentíssimas que habitaram a Terra lá na época do Egito foram exilados de capela. Né? Que já vieram com altos conhecimentos, adotaram o planeta Terra, aprenderam, sentiam saudade do que já tinham vivido melhor do que a Terra, cumpriram a sua missão, desenvolveram a sua consciência e retornaram para mundos melhores. Mas depois que foi enraizado o aprendizado. Então vamos ter cuidado para a gente não vá com o mundo primitivo. Né? Teremos outros planetas de provas e expiações? Temos. Mas cuidado, porque a gente não sabe em que estado nós sabemos. Né? Se a gente nos consultar, a gente olhar para dentro da gente sabe. A Terra é um exemplo dessa categoria de mundos de provas e expiações. Então, meus irmãos, infelizmente, o mal ainda habita. Nós estamos no processo de transição. Para quê? Para mundos regeneradores. A Terra será um mundo de regeneração. Quem habitará ali? Onde o bem já se faz, né, morada. Não é indecência, mas morada. Onde já estão se perdendo, né, os rabichinhos do mal. Então, esses mundos de regeneração, transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre das paixões desordenadas. Orgulho, inveja e ódio já não existem, já estão extintos, né? Então, quer dizer, para habitar esse planeta, nós estamos também
termos extinto essas ervas daninhas dentro da gente, esses melindres. Ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias das expiações. A expiação é aquela que você não tem jeito de sair dela até você enraizar o aprendizado. A prova não, o teste. Passou no teste? Outra prova. Passou na outra prova? No outro teste? Vamos adiantando, né? Então, novas forças, né, aqui nesse mundo, a gente se sente renovado para expiar, né, dessas fadigas, dessas expiações. E aí, nesses mundos de regeneração, a gente vai aprendendo com amor, né? A gente já está liberto um pouquinho desse mal, a gente já fica mais tranquilinho. Então é fácil, acho que com certeza é mais fácil evoluir. E aí nós vamos para mundo felizes ou ditosos, né? O bem sobrejuga o mal, e por isso a felicidade impera. A busca pela unidade se completa. Estes planetas são de forma tão evoluída que encontram possibilidade de ajudar os outros planetas. Olha bem, esses irmãos, esses espíritos que estão nesses mundos felizes e ditosos, eles podem descer ao planeta Terra, os que descem para nos ajudar. Alguns vêm só em espírito, outros encarnam. Eu acredito que Chico Xavier foi uma prova desses espíritos de planetas felizes, né? E reencarnou para nos ajudar aqui, reencarnado. E eles têm a consciência tão expandida, tão felizes que estão, que eles vêm por amor. Reencarnam e sabem que aqui é só uma passagem leve, sutil. As provas vêm, mas eles sabem que vai passar de boa, porque já estão avançados. E retornam, eles sabem que o seu retorno é grandioso, não é a morte, como nós tememos ainda. Quem não tem fé tem a morte. E a maioria de nós tememos. Porque nós temos medo, ainda não temos a fé enraizada dentro de nós. Então esses espíritos que estão em mundos felizes, descem, né, para planetas, né, para mundos mais inferiores, para tentar nos ajudar. Eles também querem ver a nossa evolução. Então, meus irmãos, o bem nesses planetas supera o mal. E nos mundos celestes, onde vem a nossa